Boa tarde, turma. Aqui é a professora Danube Oliveira e hoje nós vamos falar sobre sangue e seus componentes. Essa é a segunda parte da aula do sistema cardiovascular. Vamos entender primeiro a composição do sangue. O sangue é um líquido viscoso de cor avermelhada que circula por todo o organismo. Um adulto tem em média de 5 a 6 litros de sangue. Tem uma parte líquida, que eu chamo de plasma, e uma parte sólida, que são as células sanguíneas. O plasma é um líquido de cor amarelada, representa cerca de 50 a 55% do sangue. Ele é constituído de água e nutrientes, como, por exemplo, gás oxigênio, gás carbônico e hormônios. Além disso, ele tem resíduos e células que precisam ser eliminadas por esse plasma. Aí nós temos as células sanguíneas. São produzidas pela medula óssea vermelha, que estão localizadas na parte interna de alguns ossos. Primeira célula sanguínea que nós temos são os glóbulos vermelhos, ou as chamadas hemácias. São células sanguíneas numerosas, entre 45 a 50% do volume total do sangue. Contém hemoglobina, que contém ferro e atua no transporte de gás oxigênio e gás carbônico. Os glóbulos vermelhos, eles duram em torno de 120 dias no organismo e depois são destruídos no baço e fígado e assim são renovados. Outra célula sanguínea que nós temos são os glóbulos brancos, ou chamados leucócitos. São células nucleadas, maiores que os glóbulos vermelhos e em menor quantidade. Essas células têm função de defesa contra agentes estranhos, como, por exemplo, vírus, bactérias e substâncias tóxicas. Alguns leucócitos produzem anticorpos, que é a neutralização de agentes estranhos, que eu chamo de antígenos. A duração dos leucócitos varia de horas, meses ou até mesmo anos. Aqui nós temos um leucócito que ele está atuando num antígeno, um corpo estranho. Ele vai englobar esse antígeno e assim produzir anticorpos. E quando o organismo tiver contato novamente com esse antígeno, ele vai destruir através dos anticorpos. E aí, por último, nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células da medula óssea, muito menores que os leucócitos e hemácias. Em condições normais de saúde, o organismo produz 300 mil plaquetas. Mas quando ocorre um corte ou ferimento, ele vai produzir muito mais. O tempo de duração de uma plaqueta é de 5 a 9 dias, muito curto. E eles promovem a coagulação do sangue, evitando a perda do sangue pelo organismo. Aqui nesse exemplo nós temos um corte, o organismo sofreu um corte e está perdendo células sanguíneas, sangue. As plaquetas, elas formam um coágulo, fechando esse ferimento, ou seja, vai impedir que o organismo perca sangue desnecessariamente, certo? Então, por hoje nós terminamos a segunda parte do sistema cardiovascular e eu vou deixar a atividade referente a este assunto. Boa semana e boa aula!